sábado. Meus sogros levantaram 3 horas da manhã para ir embora. Eles acharam que era melhor sair bem de madrugada para evitar certos trechos de muito trânsito nas estradas. É 20 horas de estrada. Eles não vão fazer numa tacada só, vão fazer alguns intervalos, parar. E hoje é o primeiro dia do novo normal. O novo normal é eu e Sofia aqui, sem o Craig. Vai ser uma curva de aprendizado. A gente, acho que como muitos casais, a gente dividia nossas tarefas dentro da nossa casa e do nosso casamento, assim. Tudo que era de cunho muito doméstico era eu que fazia. Então, assim, meio que supermercado, cuidar da casa, cuidar das roupas de todo mundo, cuidar, né, dessas coisas mais domésticas, assim. E tudo que era essa parte muito burocrática era ele que fazia, até porque o americano era ele que sabia navegar sobre essas coisas. Eu acho que a única coisa burocrática que eu fiz, assim, totalmente eu mesmo, foi todas as aplicações para Green Card, até para essa cidadania e tudo mais. Do Green Card, inclusive, a gente estava com tanto medo e estava tão difícil de entender como é que a gente ia processar tudo aquilo, que a gente acabou contratando um advogado de imigração para o primeiro Green Card. Para o segundo, a gente já fez sozinho, e a aplicação toda da cidadania eu fiz sozinha também. Então agora eu tenho muita coisa para aprender, porque agora essas coisas estão nas minhas mãos também. Quando que renova seguro do carro, quando que emplaca licenciamento, vou ter que pegar o atestado de óbito e um monte de lugares e tal. Então eu vou ter uma vida burocrática aqui pelas próximas semanas bem intensa. E hoje eu tô indo trabalhar, sábado, porque no sábado passado era o dia daquela minha cliente. A cada 3 semanas, mas sábado passado a coisa toda tava caindo nas nossas cabeças. E a minha cliente desta quinta-feira, eu passei para sexta, e o consultório que eu lembro na sexta ficou para hoje de manhã. Então eu tenho o consultório agora de manhã, e logo depois do consultório eu tenho a minha cliente do sábado. A Sofia tem uma festa de aniversário. Na quarta-feira é a minha cerimônia de juramento da minha cidadania. Algumas mães aqui, a mãe da Tori e outras mães, assim, que também eu costumo ter mais contato, ficaram sabendo disso através da mãe da Tori e me mandaram uma mensagem falando assim: a gente vai fazer um jantar no dia da sua cerimônia pra você, aqui em casa mesmo, só pra gente se juntar e você não sentir que você passou por esse momento tão, né, importante, sozinha. Então é isso, é o novo normal. Eu tive uma enxurrada, mas uma enxurrada, e quero aproveitar esse momento para agradecer de novo, de generosidade na minha arrecadação de fundos, assim, mas uma generosidade que eu não tenho como pagar de volta. E eu não tô nem falando de dinheiro, tô falando de gratidão de 99,99999% das pessoas. E aqui e ali tiveram umas coisas horrorosas, assim, que eu fico me perguntando como é que as pessoas têm coragem de falar isso, né? Pra alguém que perdeu um ente querido. Do tipo, nossa, ela nem tá chorando. Eu não tô me gravando 24 horas por dia e ninguém tá vendo os momentos onde eu tô chorando. Também não acho que eu tenho que chorar aqui. Não é o objetivo é compartilhar tudo isso. E se acontecer de eu chorar aqui na frente com a câmera ligada, talvez eu deixe isso no vídeo, mas ela nem tá chorando, foi difícil de ouvir. Bora. Faxina feita. A Sussu tá numa festinha de aniversário e eu vou lá ficar um pouquinho com ela, sentar ali um pouquinho. A mãe da Tori está lá. Ai, né? Aquele momentinho de
tirar a cabeça dessa coisa toda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ellie. Happy birthday to you. Keep going. Keep going. Dr. Sully. More. Sensação estranha de se sentir assim bem perdido. Vocês sabem que domingo é o dia que a gente passeia, que a gente vai sempre fazer as coisas. Eu tô aqui pensando o que eu vou fazer com a Sofia. Queria fazer alguma coisa no sentido de tentar fazer as coisas começarem, né? O pastor que fez o sermão assim no serviço religioso do Craig na quinta-feira foi muito solícito, muito bacana. Eu sou católica, mas ninguém na família do Craig é católico, então eu fui meio que voto vencido, óbvio, e eu também não me senti não senti nada de errado nisso, né? Eles tem essa igreja batista aqui perto de casa e a tia do Craig falou com esse pastor se ele faria o serviço religioso. Ele fez. A gente fez uma reunião com ele antes do dia do serviço religioso. Ele queria que eu contasse mais assim sobre o Craig, sobre como a gente se conheceu, sobre a vida dele e tal, para que durante o sermão fosse uma coisa um pouco mais pessoal. E assim foi. E ele iniciou o serviço religioso dizendo que em X anos de ministério que ele tem, essa foi uma das histórias mais tristes que ele já tinha ouvido, por causa da doença, por causa de tudo como começou e como terminou tão rápido e de maneira tão triste, assim. E ele me convidou para fazer parte de um grupo de Grief Group, que é um grupo de pessoas que sofreram perdas, enlutados, não só viúvos, pode ser uma mãe, pode ser um pai que morreu, pode ser um filho que morreu, pode ser grief em geral. O pastor inclusive falou, não, a gente espera você aqui, apesar de você não fazer parte da nossa igreja. E eu entendo que sempre há o convite e tudo mais, mas eu especifiquei bastante para o meu sogro hoje de manhã. Porque ele depois começou a falar, não, porque se for por escola dominical, lá também tem, você pode levar a Sofia lá e tal. E eu falei pra ele, eu vou participar do grupo do Grief Group, porque foi um convite de muito coração que o pastor fez, eu gostei muito dele, ele falou coisas muito bonitas no serviço do Craig e tudo mais. Eu falei, mas eu sou católica. E eu não tenho a intenção de deixar de ser católica e migrar para outra igreja. E era uma coisa que eu falava muito pro Craig. Eu falava assim, eu acho que você precisa de um contato com Deus. E o Craig chegou aí na missa comigo uma época, mas eu entendo que aquilo não fazia sentido no coração dele. E eu falava, ele foi há um certo tempo, mas eu percebia que aquilo tudo era mecânico e sem sentido, de maneira emocional e religiosa para ele. E aí um dia eu falei pra ele, não precisa mais vir à missa comigo, porque eu sei o quanto é tedioso para você, não faz parte da sua educação religiosa, não faz um sentido essa coisa toda ritualística que é a missa católica para você. Eu só achava que você tinha que encontrar aonde que o seu coração se conecta com Deus. Onde o meu coração se conecta com Deus é lá, na igreja católica. Eu achava que você tinha que encontrar onde o seu se conecta e ir se conectar. E eu falei isso para o meu sogro hoje de manhã. Falei, eu já fui em serviços batistas, eu tenho amigos batistas no
no Brasil, presbiterianos, anglicanos, e já fui em vários cultos, serviços religiosos de outras denominações cristãs, mas o meu coração se encontra na minha e eu vou continuar na minha. Eu vou no grupo porque é um grupo de apoio, como se fosse uma A para quem perdeu pessoas. E eu acho que nesse momento, por causa do convite, por causa do meu sogro achar que também é tão importante para mim, eu também achar que de repente não custa mesmo tentar e se conectar com outras pessoas que estão passando a mesma coisa. Eu tô olhando para cá por causa do Astor. Quando eu saio aqui, a gente deixa ele brincar um pouquinho aqui fora e ele tem sido muito bom de, sabe, ficar aqui na graminha. Mas eu fico com um olho aqui e um olho lá. Então é isso que eu vou fazer agora de manhã. Tomar banho. Vou no grupo. Depois eu e a Sofia vamos iniciar a nossa jornada de vlogs de domingo das meninas. Eu acabei de sair da minha reunião de Grief Group. Essa coisa de, como se fosse assim, enlutados. Muitas histórias, muitos testemunhos, muita empatia, muito amor. Ganhei bastante abraços e obviamente eu sou a pessoa que perdeu alguém mais cedo, né? As outras pessoas foram há um certo tempo já. E eu tenho um material didático, um livro e tudo, mas eu vou continuar vindo nas reuniões. Ouvir as pessoas, assim, traz emoções da gente própria, que a gente também nem sabe que a gente tá lidando, sabe? É tudo bastante difícil. Ai, desculpa. Eu acho que os temas dos próximos vlogs e dos próximos vídeos vão trazer muitos assuntos assim. E de novo, eu sempre falava que era a vida real. A vida real que eu tô vivendo é essa. E tem muita coisa, assim, da gente sentir essa palavra grief. Não tem nenhuma tradução muito bacana para ela, porque, por exemplo, tem gente que tá se separando dos filhos, assim, porque aqui os filhos vão pra faculdade, mudam de estado pra ir pra faculdade e tal, né? Então é um jeito, é uma forma de grief, assim, é uma forma de um lutinho, óbvio, não morreu e tal, mas é assim, é uma falta, né? Então é interessante. Eu provavelmente vou estar falando bastante desse assunto nos próximos vídeos. Então, a gente tá levando algumas coisas pro Goodwill. O Craig tem muita coisa. E tem coisas que eu não vou levar pro Goodwill. Tem coisas que eu vou tentar fazer uma yard sale, que é aquela venda de jardim. Já mostrei pra vocês também aqui no canal. Tem coisas que estão em muito bom estado e eu vou tentar fazer uma yard sale, porque por menos que a gente pegue na yard sale, se vender é um dinheirinho a mais, né? E eu acho que é legal, assim, dar um destino bom para as coisas. Muita coisa eu vou doar para o Goodwill, muita. Então eu já tô com o porta-mala cheio de, assim, com essa parte aqui do carro cheia de coisa, mas eu não vou tentar fazer tudo de uma vez só. Porque primeiro, assim, é bem chato, né, separar as coisas de quem se foi. Meu Deus, como é chato, como é triste. Você fica olhando aquelas coisas e vem lembranças e tudo mais. É bem difícil. Então eu não vou tentar, eu não vou nem tentar fazer isso de uma vez só. Mas eu tenho a sensação de que começar, e pelo menos começar, vai me ajudar bastante. Me ajudar no sentido de, tipo, move on. Move on é assim, caminhar pra frente, né? Eu acho que tudo. A gente tinha uma matéria na faculdade que se chamava antropologia. Antropologia é o estudo do homem, né? Segundo a raiz da palavra anthropos. Logia é o estudo
e anthropos é homem. E nessa matéria a gente estudava, é uma faculdade de odontologia, mas era uma coisa muito filosófica, muito de humanas, assim. A gente estudou muito os povos, historicamente, os rituais que marcavam fases da vida do homem. Essa coisa do ritual, ela é importante para o ser humano marcar etapas. Então, por exemplo, celebrar aniversário, celebrar as estações, celebrar quando uma criança se torna um adulto. Então, assim, povos diferentes têm rituais diferentes, mas celebrar alguém que se foi, celebrar a memória de alguém que se foi. Todos esses rituais servem para ajudar o homem a entender essa passagem do tempo, marcar fases, fim de uma fase, início de outra. É como se fosse assim a materialização, né, física de uma passagem que é muito na mente da gente, assim, né? Ajuda o homem. Isso é uma ciência que estuda isso e eu acho que a gente dá destino para as coisas. Eu tenho um cliente novo que a esposa deles foi em maio. Eu não gravei. Eu tô gravando aos poucos porque eu tô fazendo igual a casa das senhorinhas. A casa dele tá pior que a casa das senhorinhas no sentido assim de complexidade, né? De tão difícil que tá aquilo ali. Porque desde maio, quando a esposa dele faleceu, eles sinceramente não conseguiu tirar um pertence dela de dentro da casa e também nunca mais limpou a casa. Aquela casa representa o caos que tá as emoções e a cabeça dele, né, desde a passagem da esposa. E é exatamente isso que eu não quero fazer. Então, assim, eu não vou me colocar uma pressão em cima de mim mesma para querer fazer tudo em uma semana, porque eu acho que vai ser muito dolorido, muito cansativo. Também não vou colocar não limite de tipo assim, quando der, deu. Não. Eu vou tentar fazer que eu tire uma sacolinha e uma caixinha das coisas e dê destino. Então essa sacolinha é o quê? Vai pro Goodwill, põe no porta-mala, entre uma limpeza e outra, passa lá no drive-thru do Goodwill e deixa a sacolinha. Não é pro Goodwill, você vai tentar vender na yard sale, separa no lugarzinho das coisas de yard sale lá no, que eu tô colocando lá no escritório dele. Mas que a gente sinta que a coisa tá andando, sabe? Que sinta que tá mudando, que tá caminhando. Porque essa lição desse meu cliente novo foi, assim, foi muito forte pra mim, de perceber que
primeiro dia do novo normal, onde estávamos de fato só nós duas e começamos a lidar com o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de the aftermath, que é a coisa assim, o que restou depois do acontecimento todo. Restou um monte de pertences dele, que eu não quero jamais ser desrespeitosa, mas obviamente, e todo mundo que perdeu pessoas aqui sabe o que eu tô falando, quando foi a minha mãe eu também tive que entender que o que eu tinha que guardar era a memória da minha mãe, não todas as roupas dela, não todos os pertences, livros e coisas que ela tinha. E o Craig tem muita coisa. A gente foi dar um quadro com um cartão de pontos de boliche de uma noite que ele e o amigo dele ganharam de todo mundo, primeiro lugar, tal, e tinha uma foto e esse cartão todo escrito à mão, assim, emoldurado. Eu achei que o amigo dele tinha que ter esse quadro e liguei pra ele e falei, posso passar na sua casa rapidinho? Achei uma coisa aqui que eu queria que você ficasse com ela. Foi muito legal, porque ele ficou, puxa, vou te contar dessa noite, como que foi e tal. E contou pra mim como que eles chegaram naquela quantidade de pontos. Me lembro exatamente daquela noite, tal. Então agora vai ser assim. Eu vou ficar com algumas coisas, dei algumas coisas pra mãe dele, vou doar algumas coisas pro Goodwill, outras que estão em excelente estado, assim, eu vou tentar fazer a yard sale pra arrecadar um dinheirinho. É a cultura daqui, então ninguém acha que isso é uma coisa desrespeitosa. Pô, então agora o cara morreu e você vai vender coisas. Não, é a cultura. E a gente tá fazendo de maneira, pelo contrário, muito respeitoso. Num yard sale, a gente sabe que essas coisas vão ser compradas por pessoas que vão usar e vai gostar e vai se sentir muito bem. Poxa, gente, puxa, que camiseta do Cubs legal que eu comprei. It's better to have someone else get use out of it do que jogar fora, to né? have it sitting around. E também, como eu falei naquela hora no carro, eu acho que esse ritual de separar as coisas e de, aos poucos, me despedindo realmente, vai ser importante para que a gente entenda, o nosso cérebro, o nosso coração entenda, assim, que o Craig é uma memória, uma história, mas não as coisas que ele deixou aqui, assim, de pertences, né? O que a gente tem que guardar dele são aqueles sorrisos, aqueles shows que a gente foi ver, os dias no parque que a gente passeou. E aí, quando eu sempre falava para vocês que o canal era um diário de bordo, era isso. Hoje, eu tenho inúmeros vídeos para me lembrar dele falando, dele andando, dele brincando, dele nos shows com a gente, cantando. Então, foi realmente... já valeu a pena fazer o diário de bordo. E eu espero que vocês tenham entendido que esse fim de semana não teve passeios, não teve grandes coisas. Apesar de que a semana passada a gente foi com a mãe da Tori naquele evento dos balões que a gente foi o ano passado. Ano passado nada, foi em 2019 que a gente... 2021 que a gente foi ver os balões. E teve o evento dos balões de novo. Mas a semana passada eu tava num estado assim que não tinha condição de eu ficar colocando imagens de balões. Então, para fechar esse vídeo com imagens bonitas e até fazer uma metáfora do tipo assim, os balões voando para o céu, que o Craig esteja no céu, nos braços do nosso Pai amado, eu vou deixar essas imagens com vocês. Obrigada por tudo mesmo. Pela empatia, carinho, respeito, solidariedade, generosidade de todas as doações. Foram extremamente importantes para que eu pudesse passar esse momento sem, assim, com as dores do momento e não uma dor a mais do tipo, como é que a gente vai fazer para pagar essa cerimônia e essa coisa que precisa ser feita. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa semana para vocês.
Não percam um minuto da presença dos seus entes queridos. A gente nunca sabe quando que é o último dia. Um beijo e tchau.